Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje vamos falar da Ishi no Mi, vamos falar aí da Akuma no Mi, que permite que o usuário não só se assimile a pedras, como também controle elas de maneiras bem legais, tá? Tem várias possibilidades e tem um potencial destrutivo insano, que inclusive a gente viu esse potencial lá no arco de Dressrosa, né? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar falando primeiramente sobre a nomenclatura que já entrega mais ou menos o que é essa Akuma no Mi, já que Ishi seria mais ou menos algo como pedra, né? Pedra. Então, basicamente isso aqui já diz que o usuário faz alguma coisa com pedras. Mas, nesse caso aqui, é importante já deixar claro que isso aqui não é uma logia. Isso aqui é uma paramécia, tá? Muita gente pensa que é uma logia, porque o Pika faz lá uma versão gigante dele mesmo, mas na verdade aquilo ali faz parte dos poderes de manipulação dele, tá? Mas aquilo ali é uma paramécia. Bom, o que faz essa paramécia então? Basicamente o usuário tem a habilidade de se mesclar, ou seja, de entrar dentro da pedra e também manusear, transformar, moldar a pedra como ele bem quiser. E aí, meu irmão, ele pode fazer coisas absurdas, porque é bem interessante que as pedras que são controladas pelo usuário da Ishi no Mi, as pedras mudam completamente sua configuração, sabe? Ao ponto de que, assim, é um objeto sólido, né? Mas eles conseguem, por exemplo, se esticar, se o usuário quiser. Ele pode esticar a pedra, ele pode alterar o formato da pedra para como ele quiser, saca? Então isso tem um potencial criativo e perigoso, obviamente, muito grande, né? E também, claro, vale citar que o Pika, ele é um cara que ele já dominava bastante a sua Akuma no Mi. Então ele conseguia fazer algumas coisas, algumas formas principalmente, que para outras pessoas talvez fosse mais difícil, né? Porque ele já tinha lá um certo domínio, então cara, era realmente uma destruição insana que esse cara podia fazer. Até porque ele podia fazer uma versão gigantesca dele mesmo. E aquela estátua, aquele colosso, né, que o Pika fazia, era basicamente uma cidade inteira ali, saca? Então assim, ele pode usar uma cidade como um colosso gigante, saca? Pra atacar uma outra cidade, se ele quiser. É insano, olha isso, é uma das Akuma no Mi mais destrutivas da história de One Piece. Sério, é insano o que dá pra fazer com essa Akuma no Mi. Além disso, a gente tem o seguinte, é importante citar aqui as fraquezas dessa Akuma no Mi. Por quê? Apesar dela ser extremamente perigosa e um potencial destrutivo insano, né, podendo aí destruir a superfície de ilhas inteiras, ainda assim tem os pontos fracos que, assim, em combate, foi inclusive as causas da derrota do Pika, né? O primeiro problema que a gente vê é que o usuário precisa estar em contato constante com essas pedras, com esse solo, para conseguir manuseá-lo. E aí temos um problema, por quê? A gente viu, por exemplo, que o Pika, quando ele fez a estátua gigante na primeira vez, a gente viu lá que ele saiu da estátua para lutar contra o Zoro. E enquanto ele estava fora da estátua, o Colosso não funciona. Ele precisa estar misturado com aquela pedra para conseguir ter o controle dela. Então é um problema, na verdade, é um grande problema você ter que ficar sempre ativo dentro das pedras para conseguir ativar o máximo do potencial dessa Akuma no Mi, né? E também tem que citar aqui que o usuário precisa estar em contato com o chão para conseguir controlar as pedras que ali estão no chão também. Então, assim, por exemplo, no caso ao Zoro, ele conseguiu fatiar o colosso, né, do Pika, e aquela parte de cima, que era onde estava ele, né, ele não podia controlar o chão. Ele não podia controlar as pedras que estão no chão a partir daquele pedaço que estava flutuando no ar, porque ele precisa do contato. Então fazia muita falta aquilo ali, né? Também tem uma outra curiosidade, que é o seguinte, tem um grande ponto fraco nessa Akuma no Mi, tá? É muito grave isso daqui que eu vou falar pra vocês, que é o seguinte, como a gente viu, golpes muito poderosos, ou um simples corte, né, muito bem dado, consegue quebrar as pedras do Colosso, né? A gente viu isso durante o arco de Dressrosa. Por que que isso acontece, tá? Acontece que, cara, tem um grande ponto fraco nessa Akuma no Mi, que é o seguinte, o usuário da Ishi no Mi não
pode, não é capaz, não funciona, nem tenta, não é possível que o usuário aplique hack do armamento na pedra. E aí nós temos um grande problema dessa Akuma no Mi, porque apesar dela realmente causar uma destruição insana, né, dependendo aí do seu controle, existe esse ponto fraco de que pessoas com ataques muito poderosos sempre vão conseguir sobrepujar o poder dos ataques, né, do usuário com essa forma pedregosa. E isso é complicado, porque isso você tem um potencial destrutivo muito grande, mas você tem uma força de destruição limitada, né? Por exemplo, a gente viu que o Rei Elisabelo, combinando lá com o Jinjiao, eles conseguiram quebrar um braço inteiro do Colosso do Pika, e era gigantesco aquilo. O Ruffy também conseguiu quebrar a parte do Colosso. O Zoro conseguia cortar várias partes, inclusive isso foi uma das razões ali do Pika ter que se expor ao Zoro e acabar perdendo, porque ele não tinha como usar hack do armamento para segurar os ataques do Zoro dentro do Colosso, saca? Não tinha jeito, sabe, de fazer isso. Então, né, o que acontece é que tem esse ponto fraco escancarado, né, que acaba limitando bastante aí o usuário, tá? Como a pessoa não é uma logia, né, aquela pedra não é o corpo da pessoa, cria uma situação bem interessante, na verdade, porque você não expõe o seu corpo ao ataque, né? Você pode entrar na pedra, mas você não precisa estar naquele ponto que você usa para atacar, né? Como é o caso, por exemplo, do Pika, ele podia estar em qualquer lugar daquele colosso que ele controlava, né? E ele poderia controlar ali o colosso para dar um tapão no chão, que ia causar uma destruição gigantesca, obliterar uma cidade, né? E assim, ele não se expõe ao ataque, né? Então, apesar de ter o ponto fraco de não ser uma logia, você ainda é vulnerável a ataques, se de alguma forma o ataque pegar em você. Ainda assim é interessante porque você tem uma certa proteção que os logias não têm, né? Então tem essa dicotomia, né? Interessante, beleza. E também a gente vai ao seguinte, como eu tava falando aqui, né? O Pika, ele controla a Akuma no Mi dele muito bem, né? Isso permite que ele manuseasse ela de várias maneiras. Tem a Pupil Stone, que é uma técnica que ele usa, onde ele consegue controlar as pedras como se fossem tentáculos de polvo. Olha isso, uma pedra, um material duro, né? Fica maleável ali, podendo até se esticar e tentar agarrar os inimigos do Pika, né? Então é um poder realmente bem interessante. Tem o Charleston, que é um ataque surpresa muito interessante, inclusive, que o Pika faz. E é muito interessante que o nome Charleston, todos os poderes, vamos dizer assim, todas as técnicas que a gente vê ele usando, na verdade, tem referência à pedra, né? Ou tem Stone no nome, ou tem Ishi, que é pedra em japonês. E no caso aqui do Charleston, é uma referência à dança de Charleston, que é uma dança muito engraçada que fazia muito sucesso, principalmente lá no início da década de 20, lá do século passado. Então assim, é bem interessante que é uma referência a uma dancinha, tá ligado? Bem bobo isso daí. Mas o poder aqui é bem interessante, aqui sai várias pontas de pedra, né, pra todos os lados ali, com esse ataque. É bem interessante, pega de surpresa muitas pessoas, inclusive. Tem o Ishiuzu, que seria algo como esmagamento de pedra ou algo assim, ou pressão de pedra, onde o Pika consegue criar ali algumas colunas de pedra que ele usa para esmagar o inimigo, e essas colunas inclusive podem ter espinhos também, o que é bem interessante. E tem o Bite Stone, que ele consegue criar uma cabeça rapidamente ali na pedra pra conseguir abocanhar o adversário com uma mordida de pedra. Deve doer pra caramba, né? Mas enfim. Uma curiosidade interessante aqui pra fechar esse vídeo aqui é o seguinte. Essa Akuma no Mi, provavelmente a habilidade dele de regenerar o seu corpo de pedra, independente do quão destruído ele esteja, pode ser uma referência a um gigante, que é o gigante Antaeus. Onde existe lá na mitologia grega existe uma história de que o Hércules luta contra o Antaeus. E esse cara, ele é filho de Gaia com Poseidon, se eu não estou enganado. É uma mistura bem interessante, né? E acontece que ele tem a habilidade de ser invencível enquanto está no solo. Muito parecido com os poderes, dessa Akuma no Mi, já que o usuário precisa estar sempre no solo para conseguir usar os poderes, né? E aí, como foi que o Hércules venceu o Antaeus, né? Ele tirou o cara do chão e matou ele com um abraço de urso, né? Partindo no meio, praticamente, o cara. E foi o que o Zoro fez, né? O Zoro derrotou o Pika, jogando ele pro alto, cortando ele na cintura do Colosso. Muito interessante, né? A gente vê aí que rolou meio que uma grande referência aqui à mitologia grega por parte
do Oda, né? Muito legal, espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!